Olá! A Escola Nacional de Formação do PT produziu este vídeo para contribuir com as campanhas eleitorais do PT, oferecendo sugestões de caminhos e ferramentas para que os diretórios, candidatos e candidatas desenvolvam e apliquem as suas próprias pesquisas. Este vídeo está dividido na seguinte forma: introdução, que vai te dar um panorama sobre o que são pesquisas, quais suas utilidades e quais resultados você pode obter com elas. Detalhamento dos tipos de pesquisa mais usados em campanhas eleitorais, suas características, recursos necessários, diretrizes de desenvolvimento, equipe para aplicação e resultados esperados. Processamento das respostas e como utilizar os resultados que as pesquisas vão gerar. Vamos começar. A pesquisa é um dos recursos mais utilizados nas campanhas eleitorais. Ela é usada para conhecer o eleitorado, o clima da sociedade durante o momento da eleição, testar diferentes cenários com diferentes candidatos e candidatas dos partidos, medir a intenção de voto e avaliar governos em suas diferentes áreas de atuação. A pesquisa também pode contribuir para orientar a produção do material utilizado na campanha, testando imagens, conceitos, logos e vídeos a serem veiculados. Em geral, as campanhas eleitorais trabalham com pesquisas quantitativas e qualitativas. A pesquisa quantitativa é mais utilizada. Através de amostragens de diferentes tipos, ela reúne informações objetivas para os eleitores e eleitoras que são representados com números, como, por exemplo, o percentual de votos de um candidato ou candidata em relação à totalidade do eleitorado. É um método que permite segmentar os resultados segundo o perfil sociodemográfico do eleitorado, além de investigar seus hábitos, costumes, intenção de voto ou índices de rejeição. A depender do tipo de amostragem utilizado, pode proporcionar projeções estatísticas para o conjunto do universo pesquisado, permitindo uma abordagem que as pesquisas qualitativas não podem atingir. Esse tipo de pesquisa é feito por meio de um questionário, aplicado pessoal e individualmente, em abordagens domiciliares ou em pontos de fluxo. Já a pesquisa qualitativa possui um caráter mais exploratório e é utilizada em duas situações. Primeiro, quando se deseja saber as razões de determinada opinião, atitude ou preferência de um segmento específico. E segundo, quando se deseja testar a recepção a uma ideia, conceito, imagem ou propaganda. Nesse tipo de pesquisa, geralmente utilizamos as técnicas de grupos focais, com cerca de 10 pessoas, com o mesmo perfil, ou entrevistas em profundidade, com uma única pessoa, com horário agendado para uma entrevista mais longa. É necessário que as perguntas que serão feitas aos entrevistados e entrevistadas sejam claras e diretas, em uma linguagem que pessoas de todos os níveis de instrução consigam compreender. Evite gírias, termos técnicos ou linguagem rebuscada. Se for necessário abordar um conceito ou termo muito específico, explique na formulação de forma simples o que ele significa. Lembre-se que as perguntas devem sempre ser neutras e não conterem em sua formulação nenhum juízo de valor que possa induzir as respostas. Você pode usar recursos de apoio, como cartões, imagens, vídeos, exemplos de situações hipotéticas, para ilustrar o tema que você está pesquisando. Para ir a campo, o entrevistador ou entrevistadora não pode utilizar nenhum material de campanha identificado com partidos e candidaturas, nem manifestar sua intenção de voto, para não influenciar ou inibir a pessoa que está sendo entrevistada. Vamos falar agora mais detalhadamente de cada tipo de pesquisa. A vantagem desse tipo de pesquisa é que, com um número determinado de entrevistas, é possível projetar os resultados para a totalidade do universo pesquisado, representando com fidelidade a opinião do eleitorado. A desvantagem é que exige um grande número de entrevistas para diminuir a margem de erro e representar a população pesquisada no nível de detalhamento que interessa à candidatura. O questionário de uma pesquisa quantitativa não deve ser muito longo para não cansar o entrevistado ou entrevistada e para que respondam do começo ao fim com a mesma qualidade. Aconselha-se que não se ultrapasse 15 minutos de aplicação ou algo em torno de 15 a 20 perguntas. Priorize perguntas de múltipla escolha e ofereça todas as alternativas para a pessoa entrevistada. Preste atenção nas escalas das alternativas, que devem ser graduais e similarmente opostas. Prefira sempre escalas em número ímpar, para que tenha um ponto médio. Inclua também uma alternativa não sabe ou outro e um espaço para anotar o que o entrevistado ou a entrevistada disser, quando não se encaixar entre as alternativas propostas. As pesquisas quantitativas são feitas por amostragem. Para se fazer uma amostra, é necessário conhecer a população que se deseja pesquisar, inclusive diferenciando população urbana e rural.
Esses dados estão disponíveis no site do IBGE, segmentados por variáveis como sexo, faixa etária, proporção da população por região, entre outros. A amostra da pesquisa deve ter a mesma proporção de indivíduos da população. Como os resultados das pesquisas eleitorais envolvem apenas os eleitores e eleitoras, é necessário excluir da sua amostra a população com menos de 16 anos e sempre filtrar na entrevista se a pessoa entrevistada é eleitora daquele estado. As entrevistas devem estar distribuídas proporcionalmente pelas diversas regiões das cidades ou setores censitários. Uma grande quantidade de entrevistas concentradas em um mesmo ponto pode trazer um grande desvio nos resultados. Para que se tenha resultados confiáveis, é necessário trabalhar com uma amostra que garanta uma margem de erro baixa. Existem sites que calculam o número de entrevistas necessárias para as diversas margens de erro, como por exemplo o netquest.com. Esta é uma das etapas mais importantes do planejamento de uma pesquisa quantitativa, pois se sua amostra não considerar corretamente o peso de cada segmento, ela não corresponderá fielmente ao universo pesquisado. Para desenvolver e aplicar a pesquisa, você vai precisar de uma sala, telefones, computadores e impressoras. São necessárias também as bases de dados populacionais do IBGE para definir a amostra e a base de setores censitários para o sorteio dos mapas, além de um software de processamento de dados como o SPSS, por exemplo. Quanto à equipe, é necessário um coordenador ou coordenadora, que acompanhará todas as etapas da pesquisa, supervisores de campo, que acompanhem o cumprimento dos critérios estipulados para a realização da pesquisa, pesquisadores ou entrevistadores que irão a campo para coletar os dados, uma pessoa para checar a veracidade das informações coletadas, uma equipe de leitura crítica das entrevistas e codificação das respostas abertas quando necessário, e uma pessoa responsável pelo processamento dos dados, e uma pessoa para ser analista, que irá elaborar o questionário, a lista de códigos para as perguntas abertas, solicitar cruzamentos pertinentes, analisar as tabelas de resultado após o processamento e sistematizar os resultados ao final, elaborando um relatório ou apresentação. Essa função pode ser exercida pela pessoa que está coordenando a pesquisa. Por se tratar de uma equipe relativamente grande, é necessário uniformizar os procedimentos. Para isso, planeje uma instrução detalhada com a equipe sobre todos os procedimentos e orientações necessários antes de sair a campo. Ao sair a campo, para aplicar a pesquisa, o entrevistador ou entrevistadora deve ter o mapa onde irá realizar as entrevistas, uma grade com as cotas, ou seja, a quantidade de entrevistas que deverá realizar com homens e mulheres de cada faixa etária, um conjunto de questionários que corresponde à tarefa do entrevistador ou entrevistadora no ponto ou setor censitário, um conjunto de cartões pedidos no questionário e um conjunto de folhas de arrolamento para anotar as ocorrências de cada domicílio abordado. Procure estar com a pessoa entrevistada individualmente para evitar influências de terceiros. Não deixe que o entrevistado ou entrevistada pergunte para outras pessoas o que acham. O que interessa é a opinião da pessoa dentro daquela faixa de sexo e idade selecionada. O questionário deve ser preenchido claramente, com caneta e evitando rasuras. Todas as respostas do questionário devem ser relacionadas a um código. Circule os códigos correspondentes à alternativa da resposta dada. Em caso de resposta que não se assemelhe a nenhuma das alternativas, anote como outras respostas. Para perguntas abertas, escreva literalmente a resposta do entrevistado ou entrevistada. O cartão é uma ótima ferramenta para usar durante a aplicação de pesquisa e tem duas funções principais: apresentar as alternativas de uma questão à pessoa que está sendo entrevistada, quando existem muitas opções de resposta ou as alternativas são muito extensas. Isso evita que ele esqueça as primeiras opções enquanto você apresenta as últimas. Ou para perguntas onde se deseja evitar que a ordem das alternativas influencie a resposta do entrevistado ou entrevistada. Nesse caso, utiliza-se um cartão no formato de pizza, com todas as alternativas de resposta, sem uma ordem prévia. O formato de pizza permite que o entrevistado manipule o cartão e encontre a sua opção. Uma dica: para perguntar sobre a renda do entrevistado ou entrevistada, sem o constranger, utilize um cartão com faixas de rendas organizadas por quantidade de salários mínimos, 1 a 2 salários mínimos, 3 a 5 salários mínimos, etc. Peça sempre à pessoa entrevistada um telefone para checagem e avise que é possível que ela seja contatada posteriormente para eventual conferência das informações coletadas. Depois de finalizada a fase de entrevistas, é preciso validar a pesquisa. Deve-se verificar se todas as cotas de sexo e idade foram cumpridas adequadamente, de acordo com a amostra estipulada pela coordenação.
Caso algum segmento não tenha sido contemplado, complete no dia seguinte as entrevistas que faltaram. É importante que se cheque algo em torno de 25% a 30% do material de cada pesquisador ou pesquisadora, para evitar erros. Faça então uma conferência das entrevistas para ver se todas as perguntas foram preenchidas. Caso alguma pergunta não tenha sido respondida e não seja influenciada pelas respostas posteriores, recupere a resposta com o entrevistado ou entrevistada durante a checagem. Caso a pergunta possa ser influenciada por respostas posteriores, anule a pergunta com um código para a pergunta não aplicada. Em pesquisas domiciliares, a checagem pode ser feita posteriormente por telefone ou pessoalmente. Verifique perguntas como sexo, idade, intenção de voto ou as perguntas consideradas chave e refaça a pessoa entrevistada. Em entrevistas realizadas em pontos de fluxo, o ideal é ter um supervisor com uma equipe de até 3 pesquisadores que deverá acompanhar algumas entrevistas de cada pesquisador. Vamos conhecer agora os detalhes da pesquisa qualitativa. A vantagem desse tipo de pesquisa é que pode ser feito um número reduzido de entrevistas ou grupos focais e os resultados são rápidos, obtidos pouco tempo após sua realização. A desvantagem é que ela não é representativa e nem pode ser expandida para o total do universo, e deve ser vista apenas como uma tendência da opinião de um grupo com aquele perfil específico. Nesse tipo de pesquisa, não se tem um questionário nem alternativas previamente dadas, mas um roteiro com as áreas de abordagem que se deseja investigar. As perguntas podem surgir em diferentes momentos ao longo da aplicação da pesquisa, dependendo da dinâmica de cada entrevista ou grupo. O importante é estar atento para que todas as áreas de abordagens planejadas sejam exploradas. Em uma pesquisa qualitativa, os critérios de seleção dos entrevistados e entrevistadas são diferentes. Se você for trabalhar com grupos focais, monte grupos com cerca de 10 participantes. Cada grupo de discussão demora em torno de 2 horas e o ideal é ter no mínimo 2 grupos para cada perfil. Monte grupos homogêneos para evitar que as pessoas participantes se intimidem frente a outros que pareçam ter mais autoridade sobre o assunto ou para evitar discussões antagônicas que, em clima eleitoral, podem se acalorar. Escolha as variáveis que você considera importantes para diferenciar as opiniões e filtre os e as participantes a partir delas na seleção. É o que chamamos de recrutamento. Para pesquisas com grupos focais, o ideal é alugar uma sala com espelho ou circuito de TV interno, onde se possa acompanhar as discussões do grupo de outro ambiente. Se não for possível, utilize-se gravações e filmagens para análise posterior. Porém, nesse caso, atente-se que não é possível nenhuma correção de rota. É necessário também fazer a transcrição das discussões. No caso de entrevistas em profundidade, é necessário gravador e transcrição posterior. A equipe necessária para uma pesquisa qualitativa é formada por um coordenador ou coordenadora, que acompanhará todas as etapas da pesquisa, uma equipe de recrutamento para localizar pessoas com o perfil necessário e convidá-las a responder à pesquisa, entrevistadores, no caso de pesquisas em profundidade, uma pessoa para atuar como moderadora do grupo focal, que irá introduzir e mediar o tema a ser discutido, e uma pessoa para atuar como analista, que irá sistematizar os dados ao final. Na aplicação desse tipo de pesquisa, você irá trabalhar com os temas de maneira mais aberta. Preste atenção para esgotar um assunto antes de passar para o outro e deixe as questões mais polêmicas para o final. Introduza o assunto e deixe que o entrevistado ou entrevistada fale livremente, apenas cuidando para que ele ou ela não se perca ou mude de assunto e evite interromper. Em discussões em grupo, o moderador ou moderadora deve ter o cuidado para que as pessoas não falem simultaneamente, o que dificultará a transcrição posterior. Pronto, as pesquisas foram aplicadas. E agora você precisa processar as respostas. Você deve dar um código para cada uma das respostas da pesquisa e também a todas as outras respostas não previstas no questionário. Para perguntas abertas, liste cerca de 20% a 30% das respostas, separando por conceitos, e abra códigos para as respostas que apresentarem maior incidência. Releia então todas as entrevistas, atribuindo os códigos às respostas dadas. Monte um banco de dados e digite todos os questionários. Faça também um plano de cruzamentos, indicando quais variáveis você gostaria de ver cruzadas por cada pergunta, como região da cidade, preferência partidária, avaliação de governo, etc. É indicado processar os dados no programa SPSS ou semelhante, e então você terá os resultados da sua pesquisa. Faça uma leitura descritiva dos seus dados, observando os resultados de cada pergunta.
Analise em quais segmentos cada resposta prevalece. Isso te ajuda a mapear seu público. Utilize gráficos sempre que possível para ajudar a visualizar globalmente seus resultados. Com as análises, gráficos e relatórios em mãos, discuta com a equipe de campanha os pontos de interesse encontrados, buscando entender as preferências e tendências do público e então traçar estratégias para potencializar os indicadores positivos e corrigir os negativos. Se você deseja divulgar seus resultados, a pesquisa deve ser registrada junto à Justiça Eleitoral. No momento do registro, você já deve ter a amostra, o questionário e os cartões que irá utilizar. Pesquisas não registradas não podem ser divulgadas. Se você precisa divulgar os resultados, prefira contratar um instituto local com credibilidade para aplicar a pesquisa, já que é comum as pesquisas dos próprios candidatos, candidatas ou partidos terem baixa credibilidade entre eleitores e partidos oponentes. Atenção! As pesquisas qualitativas não devem ser divulgadas, pois não são representativas da população ou eleitorado. Pronto! Agora você conhece as etapas para desenvolver e aplicar uma pesquisa eleitoral. Lembre-se de consultar sempre a legislação eleitoral. No portal da Escola Nacional de Formação do PT, você irá encontrar o roteiro detalhado desse vídeo para download. Bom trabalho!